Olá, queridos alunos. Vocês fizeram, né? Participaram de um simulado e nós estamos agora aqui para responder as questões desse simulado. Observe a questão 121 que diz assim: o citral, substância de odor fortemente cítrico, é obtido a partir de algumas plantas como capim-limão, cujo óleo essencial possui aproximadamente 80% em massa da substância. Uma de suas aplicações é na fabricação de produtos que atraem abelhas, especialmente o gênero Apis, pois seu cheiro é semelhante a um dos feromônios liberados por elas. Sua fórmula molecular é C10H16O com uma cadeia alifática, ou seja, uma cadeia aberta, de 8 carbonos, duas insaturações, nesse caso a gente percebe pelas estruturas que são ligações duplas, mas poderiam ser ligações triplas, nos carbonos 2 e 6. Essa informação aqui ela é bastante importante, carbonos 2 e 6. E dois grupos substituintes metila, dois radicais metil. E eles estão localizados nos carbonos 3 e 7 da cadeia. Essas são características do enunciado da questão que vão nos ajudar a identificar a alternativa correta. O citral possui dois isômeros geométricos. Vou falar sobre isso daqui a pouco. Sendo o isômero trans, o que mais contribui para o forte odor. Para que se consiga atrair um maior número de abelhas para uma determinada região, a molécula que deve estar presente em alta concentração no produto a ser utilizado é, ou seja, maior concentração, mais forte vai ser o odor. Então, a gente quer identificar uma molécula que seja trans com essas características. Observe agora nessa representação, a gente tem aqui nas estruturas, né? Se a gente for contar, ó, carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4, 5, 6, 7. Então, ele disse que nos carbonos 7 e no carbono 3 tem o radical metila. Então, essa molécula pode ser alternativa. Aqui a gente tem no 2, aliás, carbono 1, né? 2, 3, 4, 5, 6. Eu já poderia parar aqui, né? Porque, ó, metil está no 2, então essa não pode ser alternativa. O item C, nós temos carbono 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Aqui, 8 ou lá em cima, tanto faz. Então, esse pode ser. Vamos verificar o item D. Nós temos 1, 2, 3. Então, metil no 3, no 4, no 5, no 6, no 7. Também pode ser. Depois nós temos aqui carbonos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Temos metil no 3, no 7, ainda pode ser. Observe que uma das características é que as ligações estão nos carbonos 2 e 6. Observe aqui, ó, a primeira ligação dupla está no 2, a outra está no 6. Na estrutura B, a gente já descartou, então vou pular. Na estrutura C também está no 2 e no 6. Na estrutura D está no 2, só que aqui está no 5, então a gente já descarta. E a estrutura da alternativa E, nós temos a ligação dupla aqui no 2 e também no 5. Ó. Tem que ser 2 e 6. Então, nós temos apenas as alternativas A e C. Já utilizamos aí a característica de 8 carbonos, C de cadeia aberta, ligação em saturações nos carbonos 2 e 6 e radical metil no 3 e 7. O que vai diferenciar essas estruturas agora? A gente vai observar justamente a isomeria geométrica. Na isomeria geométrica, nós temos que ter um carbono que realize, quando for de cadeia aberta, na cadeia fechada não precisa da ligação dupla, e que esse carbono ele tenha ligantes diferentes entre si. Então, a gente precisa que A seja diferente de B e precisamos também que D seja diferente de E. Lembrem que se A e E forem iguais, nós temos o isômero trans. Mas se A e D forem iguais, por exemplo, B e E, nós temos o isômero cis. Nesse caso, nós vamos observar aqui que
nessa representação, na molécula C, ó, o hidrogênio ele vai estar aqui. E aí a gente vai ter o hidrogênio, o CH3 do mesmo lado. Nós vamos ter essa estrutura e essa outra daqui. A gente observa que as massas molares dessas duas estruturas são maiores. E as massas molares dessas duas são as menores. Ou seja, as massas molares menores estão do mesmo lado, as maiores também estão do mesmo lado. Então, essa estrutura é a cis. No item A, nós temos aqui, ó, o hidrogênio ele vai estar aqui em cima. E, nesse caso, o que a gente vai ter? Ó? O hidrogênio e o metil estarão em lados opostos, ou seja, essa é a forma trans. Por isso, a alternativa A é essa molécula que vai, quando em concentração maior, produzir um forte odor. Vamos seguir para a próxima questão, a 122, diz assim: em um experimento colocou-se água até a metade da capacidade de um frasco de vidro e em seguida adicionaram-se 3 gotas de solução alcoólica de fenolftaleína. A fenolftaleína é o indicador ácido-base, ou seja, ela apresenta uma cor em meio ácido e outra coloração em meio básico. Em ácido, ela não altera a coloração do meio, e em meio básico, ela muda a coloração para rosa. Um rosa avermelhado. Seguindo, adicionou-se bicarbonato de sódio comercial. Esse bicarbonato de sódio, que é representado por NaHCO3, quando dissolvido, ele vai provocar a geração de íons OH- no meio. Ou seja, as hidroxilas, né, OH-, os íons hidroxilas, eles caracterizam o meio como básico. E aí ele diz, até que a solução se tornasse rosa. Então, tem a formação de substância de caráter básico. Dentro do frasco, acendeu-se um palito de fósforo, o qual foi apagado assim que a cabeça terminou de queimar. Imediatamente o frasco foi tampado. Em seguida, agitou-se o frasco tampado e observou-se o desaparecimento da cor rosa. Ora, se o meio estava básico, adicionou-se o palito de fósforo, produziu uma substância que interagiu com a solução e tornou ela incolor, ou seja, neutralizou a base. Para neutralizar uma base, a gente precisa de uma substância de caráter ácido. Por isso que a alternativa correta é o item A. Então, ácido neutraliza a base, base neutraliza ácido. Vamos seguir. Questão 123. É uma questão que nós temos aí cálculo estequiométrico, terror para muitos alunos. A questão diz assim: pessoas com pressão arterial elevada precisam reduzir o teor de sódio de suas dietas. Um dos meios de se conseguir isto é através do uso do chamado Saulite, uma mistura de cloreto de sódio e cloreto de potássio sólidos. Num frasco de Saulite, pode-se ler a informação: cada grama de Saulite contém 195 mg de sódio e 260 mg de potássio. Comparando o Saulite com o sal comum, a redução no teor de sódio, e aí tem a informação das massas molares de cada elemento constituinte desses sais, é de aproximadamente. E temos as alternativas, vocês já fizeram, já receberam o gabarito, então sabem que a resposta correta é o item C, 50%. Mas o que a gente tem aqui nesse caso? A gente poderia fazer assim: o NaCl, cloreto de sódio, se ele dissociar, ele vai formar Na e Cl. Nesse caso, né, se fosse em meio aquoso, Na+. Mas o que eu quero mostrar para vocês aqui é que para cada mol de NaCl, nós vamos ter sempre um mol de Na. Um mol de NaCl, um mol de Na. Se eu tivesse CaCl2, por exemplo, aí eu teria Ca mais 2Cl. Eu vou colocar aqui só para vocês não acharem, né, o mais e o menos, para indicar que eu tenho um cátion e um ânion, mas o que eu quero chamar a atenção não é essa dissociação,
é que nesse caso eu teria 1 mol de CaCl2 vai gerar 1 mol de Ca e 2 mol de Cl. Observe aqui, ó, 1 mol de Ca, 2 mol de Cl. Mas isso não é o nosso objeto de estudo aqui. Nesse caso, 1 mol de NaCl, ó, Na é 23, Cl 35,5, somando 58,5 gramas. O sódio, 23 gramas. Então, 58,5 gramas de NaCl geram ou produzem 23 gramas de sódio. Se eu usar somente 1 grama de NaCl, eu vou ter quantas gramas de sódio? Então, nós vamos encontrar que X vai ser igual a 23 dividido por 58,5. Isso é a mesma coisa que 0,393 gramas. Vocês sabem que de grama para miligramas é só multiplicar por 1.000. Então, vezes 1.000, né? Vezes 1.000, isso aqui vai ser igual a 393 miligramas. 393 miligramas. Olha, 393 é praticamente 2 vezes 195. Então, se eu tenho 195, como dito aqui, de sódio, então eu teria uma redução no Sauerland, né, de metade. Por isso que a resposta aqui é 50%. Questão 124 agora. Numa síntese química, foi obtido um sólido que se supõe ser uma substância pura X. Na determinação do ponto de fusão do sólido, observou-se que, primeira observação, o processo de fusão iniciou-se numa temperatura bem inferior à tabelada para a substância pura X. 2. O intervalo de temperatura medido entre o início e o término do processo de fusão é grande. Com base nessas observações, pode-se concluir que... E a gente vai observar o seguinte, né? Esse sólido, ele é uma mistura. Agora, por que ele é uma mistura? Porque durante a fusão, a temperatura não é constante. Durante a fusão, a temperatura não é constante. Está escrito aqui, ó, ela é bem inferior à tabelada. Bem inferior à tabelada. E depois, diz que o intervalo de temperatura medido entre o início e o término é muito grande. Então, se a mistura, se ela é uma mistura, né, e a gente viu porque a temperatura de fusão não é constante, então ela tem no mínimo 2 substâncias. Por isso que a alternativa correta é o item A. Vamos para a próxima questão. O número máximo de isômeros de posição. Então, lembrem que isomeria plana, né? A gente tem aí, eles precisam apresentar as mesmas fórmulas moleculares e as fórmulas estruturais diferentes. E qual é essa diferença? É na posição. Pode mudar a posição de uma insaturação, pode mudar a posição de um grupo funcional, pode mudar a posição de uma ramificação. Então, ele diz assim, é um composto aromático. E aí a gente já pode lembrar, né, do benzeno. Aquele hexágono com um círculozinho no meio, indicando 3 ligações dupla com alternância entre dupla e simples. Ele diz que tem a fórmula C8H10. Pronto, essa parte aqui é super importante, porque C8H10. Lembra que o benzeno tem 6 carbonos. C8, então, tem 2. A gente poderia desenhar a estrutura assim, C8H10. Se vai mudar a posição de alguma coisa, vai ser de um radical. E aí você lembra, né, que em relação ao carbono da posição 1, nós vamos ter aqui a posição orto, a posição meta, e nós podemos ter ainda a posição para. Se eu colocasse o carbono desse lado aqui, também seria orto. Se fosse aqui, também seria meta. Então, nesse caso, nós só temos 3 possibilidades de alteração da posição. No primeiro exemplo, nós temos o 1, 2. No segundo, nós temos o 1, 3. E no último, nós temos o 1, 4.
Vamos seguir. Questão 126. Qual das opções a seguir apresenta a equação química balanceada? Número de átomos no reagente igual ao número de átomos no produto para cada elemento. Para a reação de formação do óxido de ferro 2, e aí a gente já pode descartar aqui o item C, porque o número de oxidação do ferro aqui é 3, então teríamos óxido de ferro 3. Ele diz que é uma equação de formação, ó, aqui, formação. Se é uma equação de formação, então no reagente eu só posso ter substância simples. Aqui é a substância composta, aqui é a substância composta, aqui é a substância composta. Então, é uma questão muito tranquila de a gente responder, né? Então, só posso ter substância simples, o ferro e o oxigênio. E aqui eu vou ter o NOx do oxigênio na maioria dos compostos é menos 2, para resultado dar zero. O NOx do ferro tem que ser mais 2. Vamos seguindo. Questão 127. A dissolução no mar de gás carbônico proveniente da queima de combustíveis fósseis será nociva a seres marinhos, como corais, fitoplâncton e outros seres vivos. A formação de esqueletos e conchas de carbonato de cálcio ficará muito dificultada. O pH na superfície do mar, que hoje é em torno de 8, então pH básico, acima de 7, pode chegar a 7,4. Então, ele vai ter uma redução aí de pH pela adição de gás carbônico. Ou seja, ele está ficando mais ácido. Isso significa que o gás carbônico vai aumentar a acidez desse ambiente. O desequilíbrio que essa mudança causará na cadeia alimentar marinha poderá levar a uma tragédia. Do texto acima, deduz-se que a combustão de carvão e derivados de petróleo não aumenta a concentração de gás carbônico na atmosfera. Queimou gasolina, não libera gás carbônico. 2. O aumento da acidez na água do mar impedirá a formação de conchas. Causa, a questão diz aqui que o enunciado, né, que causa um desequilíbrio. E lá tem outra questão mais acima, a formação de esqueletos e conchas do carbonato de cálcio ficará muito dificultada. 3. A acidez extra na água do mar comprometerá a existência do fitoplâncton, essencial na cadeia alimentar. Também já foi falado aqui da questão fitoplânctons e outros seres vivos. 4. Neste século, o surgimento e o uso de novas fontes de energia são de vital importância para a Terra. E aí, estou repetindo só a parte das alternativas, mas a gente já sabe que 2, 3 e 4 são afirmações corretas. A 1, eu já tinha dado um meio spoiler para vocês, que a queima de combustíveis fósseis vai liberar gás carbônico, CO2. Então, consequentemente, vai aumentar a quantidade de CO2. Quanto mais carbono estiver na estrutura desse combustível fóssil, mais CO2 vai ser liberado. No texto a gente viu que o aumento da acidez ela decorre da dissolução de gás carbônico e isso também dificulta a formação de conchas e a vida dos seres marinhos. Nós vimos também que novas fontes de energia, são as chamadas fontes limpas, né? Elas são essenciais ao meio ambiente. Vamos seguir para a próxima questão. 128. A aplicação do princípio de Le Chatelier possibilita o controle da direção e da extensão de uma determinada reação química. Um exemplo típico é o equilíbrio entre as formas. E aí a gente tem cor rosa e azul dos íons cobalto. O que está acontecendo nesse processo? Vocês observam, né, que a gente tem esse complexo do cobalto de cor rosa e quando ele reage com o cloreto forma esse outro que tem a cor azul. Uma questão importante aqui é o ΔH. Esse ΔH positivo diz que o processo é endotérmico. Só que é um equilíbrio químico. O sentido direto ele é igual do ΔH endotérmico e o sentido inverso ele é o inverso.
todas as vezes que a temperatura aumentar, o sentido endotérmico vai ser favorecido. Se a temperatura diminuir, o sentido exotérmico é que vai ser favorecido. Então, o princípio de Le Chatelier, ele fala justamente sobre esse deslocamento de equilíbrio. Uma força externa atua sobre o sistema e o próprio sistema vai exercer uma força no sentido contrário para que o equilíbrio ele seja restabelecido. Então, o que a gente vai observar nesse caso, né? Ele diz aqui no item A, a diminuição da concentração de cloreto vai favorecer a formação da cor azul. Todas as vezes que a gente diminui a concentração de uma espécie, o deslocamento é no sentido de formação dela. Então, se eu considerar aqui que está diminuindo a concentração de cloreto, o deslocamento vai ser para a esquerda. Ou seja, na esquerda eu tenho a cor rosa. Vamos para o item B, diminuição da temperatura. Diminuição da temperatura favorece o lado exotérmico. O lado exotérmico também é para a esquerda, então vai favorecer a cor rosa. Diluição da solução, diminui a concentração, vai ser semelhante ao item A. Letra D, aumento da concentração de água. A água é líquido e os líquidos não influenciam no deslocamento do equilíbrio, mesmo porque a água tem concentração constante. A resposta correta, a alternativa é a adição de cloreto de sódio aquoso. Estou adicionando cloreto de sódio, aumentei a concentração dele, consome no sentido contrário. Então, para a direita, favorece a cor azul. Deslocamento de equilíbrio, questão, um tópico bastante importante para o Enem. Seguindo, questão 129, diz assim, o íon cádmio apresenta elevado grau de toxidez. Antes de continuar, vou chamar a atenção aqui, né? É um cátion, então nesse caso ele perdeu elétrons. Ele perdeu 2 elétrons. Por isso que ele se tornou um íon positivo, cátion. Essa observação é atribuída à sua capacidade de substituir íons cálcio mais 2 nos ossos e dentes, e íons zinco mais 2 em enzimas que contêm enxofre. Assinale a alternativa que representa corretamente as configurações eletrônicas, utilizando lá o diagrama de Linus-Pauling, dos íons, conteúdo que a gente estuda no primeiro ano do ensino médio, geralmente, né? Então, a gente tem aí os 3 íons, os 3 cátions, que ambos, os 3, perderam 2 elétrons. Só que observe que tem uma questão bem interessante aqui, porque a representação, nesse caso, é através da cerne dos gases nobres. Então, eu tenho a cerne do criptônio, a cerne do argônio, a cerne do neônio. Para quem não lembra o que é uma cerne, é uma simplificação da distribuição eletrônica. Por exemplo, eu escrevo assim, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. 4s2, eu vou aproveitar e já deixo aqui para o cálcio, que é 20. Só que observe, o cálcio é 20. Ele tem 20 prótons e também tem 20 elétrons. Só que ele perde 2 e se transforma em cálcio mais 2. O número de prótons continua o mesmo, porque ele não perde prótons, mas o número de elétrons passa a ser 18. Ou seja, ele só tem 18 elétrons, quer dizer que ele perdeu os 2 elétrons da camada de valência. Lembrem disso, ele sempre perde da camada mais externa. Aí, para não escrever a configuração eletrônica completa, a gente vai pegar as camadas internas, até aqui, as camadas internas, e a gente vai ver aqui, 2, 4, 10, isso aqui é a distribuição eletrônica do neônio, que é o gás nobre mais próximo que vem antes do cálcio nessa distribuição eletrônica, né? Aí eu simplifico, escrevo Ne, 3S2, 3P6. Então, eu tenho a distribuição eletrônica utilizando a cerne do gás nobre. E aí, vocês vão observar, justamente nas distribuições dos outros elementos, que nós utilizamos o argônio e
o criptônio também. Por isso que a alternativa correta é o item A. Questão 130. Na tentativa de montar o intricado quebra-cabeça da evolução humana, pesquisadores têm utilizado relações que envolvem elementos de mesmo número atômico e de diferentes números de massa. Mesmo número atômico, vou colocar aqui, né? Mesmo número atômico e diferentes números de massa, para fazer a datação de fósseis originados em sítios arqueológicos, para identificar a idade desses fósseis. Quanto a estes elementos, é correto afirmar que eles são, se tem o mesmo número de prótons, eu ainda podia escrever P igual a P, número atômicos iguais ou número de prótons iguais, eles são isótopos. Porque isóbaros é quando os números de massa são iguais, isótonos quando tem o mesmo número de nêutrons, alótropos, aí está dentro de um tópico que a gente estuda geralmente também no primeiro ano, que são elementos químicos que podem gerar ou podem formar substâncias simples e diferentes. São 4 elementos, só para vocês relembrarem, né? O oxigênio gera o gás oxigênio, o gás ozônio, o fósforo branco e o vermelho, o enxofre rômbico e o monoclínico e o carbono forma grafite e diamante. Então, não tem nada a ver com essa parte aqui. E isômeros nós já vimos em questões anteriores, no início dessa revisão, eles formam, né, iso igual meros partes, então são compostos que apresentam a mesma fórmula molecular e fórmulas estruturais diferentes. Pode ser estrutural plana, pode ser estrutural espacial, ou que dizia um plano de luz polarizada para a esquerda ou para a direita, dentro de isomeria óptica. Vamos seguir. Questão 131. Fugir da poluição das grandes cidades, buscando ar puro em cidades serranas, consideradas oásis em meio à fumaça, pode não ter o efeito desejado. Resultados recentes obtidos por pesquisadores brasileiros mostraram que, em consequência do movimento das massas de ar, dióxido de enxofre e dióxido de nitrogênio, são deslocados para regiões distantes e de maior altitude. Curiosamente, esses poluentes possuem propriedades similares que se relacionam com a geometria molecular. Geometria molecular, tópico importante também. Assinale a alternativa que descreve corretamente essas propriedades. Aí observe que nós temos aí geometria molecular, polaridade e hibridização. São 3 tópicos numa mesma questão. Então, vamos por parte, né? Quando a gente vai desenhar uma molécula, a gente teria aqui o SO2, então o enxofre, ele tem 6 elétrons na camada de valência, ele está na família 6A. O oxigênio também está na família 6A, também tem 6 elétrons na camada de valência, outro oxigênio, a mesma quantidade. Então, são elementos da mesma família. Os 3 átomos, eles têm 6 elétrons na camada de valência. Eles, para obedecer à teoria do octeto, né, adquirir configuração eletrônica estável, semelhante a de um gás nobre, eles vão precisar compartilhar elétrons. Então, o enxofre tem 6, mais um compartilhado 7, esse oxigênio também. Compartilhando mais um, os 2 eles vão ficar estáveis, semelhantes a um gás nobre. Só que o outro oxigênio, ele tem 6. Então, a gente costuma representar aqui o compartilhamento de um par de elétrons, que seria o que nós chamamos de ligação dativa. Observe aqui que a ligação dativa e a ligação dupla são 2 nuvens eletrônicas, mais o par disponível, que não participou de ligação, então eu teria aqui 3 nuvens eletrônicas. Mas eu só tenho 2 átomos ao redor do átomo central. Todas as vezes que a gente tem 3 nuvens eletrônicas, 2 átomos, a geometria vai ser angular. Ou você poderia pensar uma molécula do tipo AX2 com um par de elétrons disponível, geometria angular. Então, a gente já sabe que é geometria angular. Letra A, letra B, letra E. Só sobrou letra C e letra D. A gente já pode diferenciar aqui. Se o número de nuvens eletrônicas ele é diferente do número de átomos ao redor, essa molécula é polar. Ou você poderia observar isso pelo vetor, né?
o vetor é sempre do menos para o mais eletronegativo. Então, nesse caso, nós teríamos o vetor 1, o vetor 2, a soma desses vetores, que é o momento dipolar resultante, seria diferente de zero. Ou seja, a molécula é polar. Então, não pode ser aqui o item C. Agora, a hibridização, ela pode ser sp2, sp3 ou sp. Uma dica para vocês, 2 nuvens eletrônicas vai ser sp, 3 nuvens eletrônicas vai ser sp2, 4 nuvens eletrônicas vai ser sp3. Se vocês observarem, a gente tem aqui 3 nuvens eletrônicas, então ela vai ser sp2. Ah, professor, mas o senhor não mostrou nada em relação ao NO2. Basicamente a mesma coisa. Eu vou ter aqui no nitrogênio 5 elétrons, porque ele está na família 5A. Tem os 2 oxigênios, cada oxigênio tem os 6 elétrons, como a gente já viu. Perdoem-me o desenho, né? E aí vai ter o compartilhamento, né? Então nós vamos ter aqui, ó, uma ligação simples, uma ligação dupla, o par de elétrons compartilhado, a ligação dativa, e nesse caso é uma exceção, a molécula com número ímpar de elétrons, mas aí a gente vai contar também como 3 nuvens eletrônicas. Vamos seguir, questão 132. A gente tem aqui uma dona de casa acidentalmente deixou cair na geladeira a água proveniente do degelo de um peixe, o que deixou um cheiro forte, desagradável dentro do eletrodoméstico. Quem nunca passou por isso, né? Quem nunca fez uma limpeza na geladeira? Pode ser. Sabe-se que o odor característico de peixe se deve às aminas e que esses compostos se comportam como bases. Na tabela, ó, antes de ir para a tabela, aminas se comportam como bases. Na tabela são listadas as concentrações hidrogeniônicas. O que são essas concentrações hidrogeniônicas? São a concentração de H+, concentrações hidrogeniônicas, de alguns materiais encontrados na cozinha que a dona de casa pensa em utilizar na limpeza da geladeira. Então, suco de limão, leite, vinagre, álcool, sabão e carbonato de sódio, ou barrilha. Geralmente eu vejo bicarbonato de sódio. Carbonato não é tão comum, mas vamos dizer que esteja misturado. Observem aqui, antes disso, vamos lembrar de uma equação que vai facilitar a vida da gente. Concentração de H+ é igual a 10 a menos o pH, porque a gente não precisa usar logaritmo. Se fosse a concentração hidroxiliônica de OH-, a gente teria 10 a menos o POH. Então, agora sim, na tabela vamos observar, ó. Vamos seguir aqui para ficar mais visível, acho que está pequenininho ali, né? Então, só recapitulando, a concentração de H+ é igual a 10 a menos o pH. Então, eu posso observar assim, ó. Quanto é o pH aqui? É 2. Quanto é o pH aqui? 6. Aqui o pH vai ser 3. Aqui o pH vai ser 8. O pH vai ser igual a 12. E o pH aqui também é igual a 12. Lembrem que nós temos uma escala de pH que varia de 0 a 14. No meio aqui, 7. Em 7 é neutro. Menor que 7 é ácido. Maior que 7 é básico. Se fosse a escala de pOH, é só pensar o inverso. 7 continua neutro, menor que 7 seria básico, acima de 7 seria ácido. Mas geralmente o padrão é utilizar a escala de pH. A pergunta é, dentre os materiais listados, quais são apropriados para amenizar o odor? Vamos lembrar, a questão disse que as aminas, elas são básicas. Ou seja, pH maior que 7. Se as aminas são básicas, eu vou precisar de uma substância, um composto, que tenha pH básico, menor que 7. Ou, desculpem, ácido, menor que 7. Então, eu já vou desconsiderar aqui, ó, o sabão e o carbonato de sódio, a barrilha. O álcool também.
Então, nós só temos como opção suco de limão, leite e vinagre. Essas substâncias podem ser utilizadas. Então, a alternativa C é a alternativa correta. Questão 133, estamos quase chegando ao final. Nós temos aí, a questão diz assim, hidrocarbonetos podem ser obtidos em laboratório por descarboxilação oxidativa nódica. Eita, que palavrão. Processo conhecido como eletrossíntese de Kolbe. Essa reação é utilizada na síntese de hidrocarbonetos diversos a partir de óleos vegetais, os quais podem ser empregados como fontes alternativas de energia em substituição aos hidrocarbonetos fósseis. Nós vimos na questão anterior, né, que libera gás carbônico, aumenta o pH dos ambientes aquáticos e aí dificulta a sobrevivência de praticamente todos os micro-organismos lá. E você estuda na biologia que afetou a vida de um, vai influenciar a cadeia alimentar e, consequentemente, dos outros seres vivos do mesmo ambiente. O esquema ilustra simplificadamente esse processo. Então, as questões elas costumam trazer um modelo. E aí a ideia é justamente isso, aproveitar esse modelo para que vocês descubram o que a resposta. Só que aí vocês precisam ter conhecimento também, pelo menos básico, de alguma coisa de química orgânica. Vocês observam aqui, ó, esse 2 ele vai indicar que 2 CO2 estão sendo formados. Então, observe, ó, eu tenho O1, O2, só que é 2. Então, eu vou precisar do dobro desse composto. Essa molécula está quebrando aqui, então eu vou ter um carbono, 2 carbonos, só que ela vai duplicar. Então, observe, ó, 1, 2, mais 1, 2 carbonos. Vamos seguir isso aqui. Já fizemos essa análise inicial. A molécula quebrou aqui, um carbono, outro carbono. A gente vai precisar de duas moléculas, 1, 2, mais 1, 2 da outra molécula. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar uma molécula que, quando eu quebrar ao meio e juntar as duas partes, ela forme um outro hidrocarboneto, certo? Então, ele diz assim, com base nesse processo, o hidrocarboneto produzido na eletrólise do ácido 3,3-dimetilbutanóico é. Então, a gente vai ter o ácido 3,3-dimetilbutanóico. Seria assim, 3,3-dimetilbutanóico. But são 4. An são ligações simples. O óico é da carboxila do ácido. Aí eu conto sempre a partir do carbono do grupo funcional. Isso é para os ácidos carboxílicos, para os aldeídos, por exemplo. Então, eu vou ter 1, 2, no 3 tem metil, no 3 tem metil novamente. Completando a tetravalência dos carbonos, né? Nós teríamos essa estrutura. Observe o que foi que eu disse há pouco, né? A cadeia vai quebrar aqui, porque essa parte que eu estou destacando, ela vai formar aquele CO2. Lembre que são duas moléculas. Então, eu vou pegar isso aqui e vou repetir. Observe, ó, duas partes aqui, ó. Então, eu vou ter CH2, C e os outros três CH3 que estão ligados a ele, ó. Do outro lado, a mesma coisa, CH2, C e os três CH3 que estão ligados a ele. Então, o produto dessa estrutura seria isso aqui, mais 2 CO2. Ok? Agora é só atribuir o nome, né? A gente vai escolher aqui a cadeia principal. Escolhemos a cadeia principal, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. Eu já numerei porque tanto faz numerar da esquerda para a direita quanto da direita para a esquerda. Tem dois radicais nos carbonos vizinhos aos das extremidades. Então, nesse caso, nós temos, ó, no 2 tem radical, no 2 tem radical novamente, no 5 tem radical, no 5 tem novamente. Então, 2, 2, 5, 5 são 4. Tetra, que radical é? Metil. A cadeia tem 6 carbonos, com ou sem o H, ligações simples, terminação O. Então, alternativa C. Questão 134, o aproveitamento de resíduos florestais vem se tornando cada dia mais atrativo, pois eles são uma fonte renovável de energia. A figura representa a queima de um bioóleo extraído do resíduo de madeira, sendo ΔH1
a variação de entalpia devido à queima de 1 grama desse bioóleo, resultando em um gás carbônico e água líquida, resultando em gás carbônico e água líquida. E ΔH2, a variação de entalpia envolvida na conversão de 1 grama, sempre 1 grama do óleo, né? Mas ele diz agora 1 grama de água no estado gasoso para o estado líquido. Quando a gente vai determinar, a questão pede a variação de entalpia em kJ para a queima de 5 gramas do bioóleo, resultando em gás carbônico gasoso e água gasosa, os dois em estado gasoso. Então, para saber de 5 gramas, a gente precisa descobrir de 1 grama, né? Então, o que a gente observa aqui? Lembrando que ΔH da reação vai ser o ΔH final menos ΔH inicial. Aqui a gente poderia pensar assim, ele disse que 1 grama do bioóleo, ele é transformado em gás carbônico e água líquida. E a gente tem a possibilidade do gás carbônico mais a água gasosa ser transformada em gás carbônico, gasoso e água líquida. A gente poderia até equacionar essa reação, né? Por quê? O que a gente quer? Gás carbônico gasoso e água gasosa. Gás carbônico gasoso e água gasosa. Nós não temos nenhum processo que represente isso. Mas, se nós pegarmos aqui essa etapa, essa etapa, nós teríamos, e invertermos, nós teríamos no produto gás carbônico e água gasosa. Então, se a gente escreve a equação do bioóleo mais o O2, produzindo CO2 gasoso mais água líquida, H2O líquido, e depois a gente inverte ao outro processo, né? Nós teríamos CO2 mais água líquida, CO2 mais água gasosa. Nós poderíamos cancelar aqui, CO2 com CO2, eu vou ter água líquida com água líquida, vai sobrar a reação do bioóleo mais O2, produzindo CO2 mais H2O, ambos gasosos. O ΔH dessa reação, a gente não inverteu, então seria menos 18,8. E o dessa outra a gente inverteu, então ficaria mais 2,4. Ou seja, o ΔH resultante aqui seria menos 16,4. Ok? Esse menos 16,4 seria para 1. Se eu quero para 5, é só multiplicar 5 gramas. Então, eu teria menos 82 gramas. Alternativa C. Lembrem que a questão falou 1 grama desse bioóleo. Então, 1 grama, 16,4. 5 gramas, 82. Menos 82. E chegamos à última questão. Diz assim, considere uma reação química representada pela equação, reagentes sendo transformados em produtos. A figura abaixo mostra esquematicamente como varia a energia potencial deste sistema reagente em função do avanço da reação química. As letras A, B, C, D e E representam diferenças de energia. Com base nas informações apresentadas na figura, é correto afirmar que a gente já sabe que a alternativa A energia de ativação da reação direta é a diferença entre a energia dada por C menos A mais D. Agora, só vamos ver o porquê disso, né? Então, é uma questão que envolve alguns conceitos de termoquímica e principalmente cinética química. Então, observe essa representação do gráfico. A gente tem aqui a entalpia dos reagentes, então eu teria ΔH dos reagentes e teria aqui a entalpia dos produtos. A gente sabe que o ΔH da reação é produto menos reagente. Esse ponto aqui em cima, ou aqui, nesse outro, é o complexo ativado. Essa diferença aqui, D ou B, é a energia de ativação. Então, eu teria aqui duas energias de ativação. O processo como se estivesse acontecendo em duas etapas.
esse A, ele seria o ΔH. Porque eu teria assim, ó, daqui para aqui vai ser do reagente para o produto. Então, vai ser produto menos reagente. Então, se a gente observar aqui, a gente pegar esse trecho daqui, ó, desse ponto até aqui, que é D, nós não teríamos ainda a energia de ativação, né? A energia de ativação, ela vem até aqui, o reagente. Então, a energia de ativação vem até aqui. Então, D não seria a energia de ativação. Tem que ser do complexo ativado até o reagente, como está aqui em B, né? Do complexo ativado até o reagente. Então, está faltando uma partezinha aqui. Essa parte eu vou chamar de X. Então, seria D mais X. Se a gente observar, esse X seria, a gente poderia determinar ele como sendo essa diferençazinha aqui, né? A gente vai pegar, qual que a gente pegou aqui? A e D. Então, a gente conseguiria encontrar essa diferença aqui. Se a gente somar, por exemplo, A mais D e diminuir por X, nós teríamos, ou desculpem, por C, a gente pegar essa aqui, ó, desculpa, essa parte do A e essa parte do C. Se eu diminuir esse C menos esse A, vai sobrar essa parte daqui, que é exatamente o X. Então, nesse caso, vai ser C menos A mais D.